Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos tentar provar a conjectura acerca dos determinantes que nós observamos na aula anterior através dos exemplos. A conjectura, que a gente quer verificar se de fato é uma propriedade, é a seguinte. Diz que o determinante entre os vetores k vezes u e pu mais qv é igual a k vezes q vezes o determinante dos vetores u e v para todos os vetores u e v do plano cartesiano e todos reais k, p e q. Bem, para fazer essa demonstração, nós vamos nos valer das propriedades que nós já provamos anteriormente. Então, vou considerar aqui o determinante entre K, U e PU mais QV. Então, a gente pode observar aqui que o vetor U está sendo multiplicado por um real K. E nós vimos uma propriedade que fala sobre isso, né? Eu vou chamá-la aqui de propriedade 1. Ela dizia que o determinante entre K, melhor, vou usar outras letras para a gente não confundir, que o determinante entre alfa, x e o vetor y é igual a alfa vezes o determinante entre os vetores x e y. Isso para todo alfa real, ok? Bem, então eu posso aplicar a propriedade 1 lá e o k, que aparece multiplicando o vetor u, ele pode aparecer por fora, ou seja, multiplicando o determinante. Então aqui, ó, eu vou aplicar essa propriedade 1 e eu vou poder escrever k vezes o determinante entre u e pu mais qv. Vou dividir aqui o quadro, ó, para a gente não confundir. Ok? Bem, então agora nós temos k vezes o determinante de u, pu mais qv. O p, número real, multiplica o vetor u somado a um outro vetor. Nós já vimos também a seguinte propriedade, que o determinante entre o vetor u, melhor, entre o vetor x e o vetor alfa x mais y era exatamente igual ao determinante entre os vetores x e y. Nós provamos essa propriedade, ok? Então, se eu pensar aqui que o vetor u é o vetor x, o alfa é o p e o y é o q vezes v, nós podemos escrever que, por essa segunda propriedade, né? Vou botar aqui pelo número 2, que o determinante de u e pu mais qv é igual a k vezes o determinante entre u e qv. Ok? Estamos quase lá, né? Agora, eu tenho aqui o determinante entre u e qv. Recai na primeira propriedade de novo, né? Nós também vimos que tanto faz o alfa
multiplicar o primeiro vetor ou o segundo vetor. Mas eu vou colocar aqui como se fosse a terceira expressão, que o determinante entre x e beta y é igual a beta vezes o determinante de x e de y. Então, voltando aqui, ó, vou justificar pela terceira propriedade que eu listei aqui. O determinante entre u e q vezes v vai ser igual a q vezes o determinante entre u e v. Então, eu consegui concluir a demonstração, né? Nós conseguimos provar que o determinante entre KU e PU mais QV é igual a K vezes Q vezes o determinante entre U e V. Bem interessante, né? Mais uma propriedade que vai ajudar muito a gente aí a resolver exercícios e problemas relacionados aos determinantes entre dois vetores. Bem, então aqui nós vamos resolver um exercício para aplicar essas propriedades vistas. Então aqui nós temos dois vetores, o vetor U, que é o vetor 0, 2, e o vetor V, de coordenada menos 2, 1. E a partir desses dois vetores, nós queremos descobrir alguns determinantes aqui. Então, para início de conversa, no item A, se nós queremos o determinante entre U e V, eu preciso olhar para U e V no plano cartesiano, né? Eu preciso do paralelogramo formado por U e V. Então, o vetor U, de coordenada 0, 2, ele está sobre o eixo das ordenadas. Aqui, em roxo, nós temos o vetor U. O vetor V, menos 2, 1, vai aparecer aqui. Vou pegar a régua para ficar bem bonitinho. Então, aqui, o nosso vetor V. Preciso pensar no paralelogramo formado a partir deles, né? Então, vou fazer aqui os lados paralelos aos vetores. Também em roxo. E aí, nós vamos ter o paralelogramo formado por U e V, ok? Mas U e V, nesta ordem, estão no sentido anti-horário. Então, isso significa que o determinante entre U e V, nesta ordem, vai ser a área do paralelogramo formado por eles. Então, olhando aqui o nosso desenho, eu posso pensar no vetor U sendo a base desse paralelogramo. Assim, a medida da base vai ser igual a 2 unidades. A altura relativa a essa base é a distância aqui, ó, que está nessa linhazinha tracejada, que vai ser igual a 2 unidades também. Assim, o determinante entre U e V vai ser igual ao produto da medida da base pela altura, 2 vezes 2,
que é igual a 4. Ok? Bem, agora podemos ir para os outros itens, né? No item B, nós temos o determinante entre o vetor u e o vetor 3u mais v. Nós já vimos uma propriedade que diz que o determinante entre u e ku mais v é igual ao determinante entre u e v. Eu posso sempre somar v com um múltiplo de u que não vai alterar o determinante. Então, aqui nós temos que é igual ao determinante entre u e v, que foi o que nós acabamos de calcular no item A. Então, aqui é igual a 4. No item C, nós temos o determinante entre u e u menos 4v. Nós vimos a propriedade que o determinante entre u e u mais kv é k vezes o determinante entre u e v. Então, aqui, o k seria menos 4, então nós teríamos menos 4, que multiplica o determinante entre u e v. Ou seja, menos 4 vezes 4, determinante de uv calculado no item A, aqui vai ser igual a menos 16. Como ficou simples, né? Antes, se a gente não conhecesse essas propriedades, a gente teria que tentar descobrir o vetor u menos 4v, representá-lo no plano cartesiano, pensar no paralelogramo formado por u e u menos 4v, para ver a área do paralelogramo, para observar se u e u menos 4v estavam no sentido horário ou anti-horário. Então, olha a trabalheira que as propriedades conseguem fazer com que a gente evite, né? No item D, determinante entre 2u e u menos 2v. Esse item a gente pode usar a propriedade que a gente acabou de provar no outro quadro, né? Ela dizia que o determinante de ku e pu mais qv é igual a k vezes q vezes determinante de uv. Então, eu vou pegar o número que multiplica o vetor u aqui na primeira componente e eu vou pegar o número que está multiplicando o vetor v aqui quando a gente faz a combinação linear dele com o vetor u. Então, na verdade, eu posso escrever esse determinante como 2 vezes menos 2 vezes o determinante de u e v. Como nós já vimos que o determinante de u e v vale 4, então nós teremos menos 4 vezes 4, que é igual a menos 16. Por fim, no item E, nós queremos descobrir o determinante entre menos u e 2u mais 3v. Então, de novo, vou usar a propriedade que a gente acabou de provar. Vou pegar o número que multiplica o vetor u, primeiro componente do determinante, que é o menos 1, né? E vou pegar o número que está multiplicando o v aqui no segundo componente, que é a combinação linear de u e v. Então, nós teremos menos 1, que multiplica 3, vezes o determinante entre u e v. Ou seja, menos 3 vezes 4, isso vai ser igual a menos 12. Então, rapidamente, a gente conseguiu fazer todos os itens
precisando apenas representar e pensar na área do paralelogramo, inicialmente dos vetores, quando a gente fez o determinante entre U e V. Todos os outros saíram pelas propriedades. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.